No episódio de hoje, eu trouxe uma convidada que tem um nível técnico no que ela faz muito alto. Ela é muito boa no que ela faz. E ela passou por uma realidade que muitas profissionais da mesma área passam, que é a de entender que você não basta ser boa para você ser escolhida, você precisa mostrar o seu diferencial. Então hoje eu recebo a Gabi. Olá, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de ter você aqui. Quero que você se apresente brevemente para o pessoal poder te conhecer. Meu nome é Gabriela, né? Sou farmacêutica esteta, né? Então, eu sou farmacêutica de primeira formação e fiz pós-graduação em estética. Eu faço tanto corporal quanto facial, mas hoje a minha especialidade mesmo é no corporal. E eu venho trabalhando, né, uma nova realidade de procedimento estético, que é os procedimentos na área do bumbum. Ótimo, é aí mesmo que eu quero começar. Dentro de tudo que você falou que faz, mas antes, espera, como chama a sua clínica? É o meu nome, Clínica Gabriela Checker. Tá, e qual que é o arroba? Pra gente deixar aqui embaixo. Arroba doutora Gabriela Checker. Tá. Você atende gente daqui e gente de fora. É só vir pra cá que você dá um jeito de atender. Eu recebo muita gente de São Paulo e muita gente do litoral. E das Tá. cidades vizinhas, né? Como Jacareí, Caçapava. Tá. Conta uma coisa pra mim, já que eu fiz uma abertura que eu sei que a área estética é uma área que tem crescido muito, não é? Sim, cresceu bastante. Tem muita gente boa, mas também não tem muita gente boa, não é? Eu falo que quem sabe se comunicar, quem tem um bom marketing, quem tem uma boa presença nas redes sociais, não necessariamente é bom no que faz, mas se souber ter uma boa narrativa, ela consegue sobressair até de quem é muito bom no que faz. E hoje, infelizmente, Aí você isso fez toda a narrativa do meu trabalho aqui. Mas hoje, isso é um grande diferencial, não é? Hoje, infelizmente, é um grande problema. Por quê? Fala sobre isso. Porque, assim, né, eu não gosto de usar esse termo, mas assim, hoje tem muita prostituição da profissão. Eu falo da minha profissão, mas eu acredito que todas as profissões, mas com esse mercado de, você tem que ter narrativa, estratégia, comunicação, eu percebo que você olha na internet aquela pessoa e você fala, cara, desculpa o palavrão, mas ela é muito foda no que ela faz. Só que eu comecei a entender porque assim, São José é grande, mas é um ovo ao mesmo tempo, né? E as pessoas começam a falar pra você de alguns profissionais que você acha que é muito bom e que a pessoa também faz cagada, que a pessoa não é um bom profissional, mas ela tem o que é muito bom, que hoje é o que tem na internet. Eu falo que o Instagram hoje é muito storytelling. E as pessoas se identificam com isso, porque ela não sabe realmente o que a pessoa entrega. É só o que ela vê tá ali vendo ali. sei lá, né? Nem sei quantos 15, 30 segundos que o story aparece. Então, às vezes, você fala, nossa, essa mulher é muito boa, ou esse profissional é muito bom. E eu já peguei várias cagadas de vários profissionais. Coisas que a gente que assiste nem fica sabendo. Porque é difícil, né? Quem põe, assim, só quem é muito, pra expor uma outra pessoa, né? Isso influencer, alguma coisa Sim. assim, pode ser. Mas o paciente, ele meio que ele recua, né? Então, ele vai falar pra você quando ele se decepcionou, quando ele não quer fazer um procedimento. E isso acontece. Então, vamos falar de polêmica antes, já que você já puxou esse assunto. Não tem problema nenhum. Você recebe muitos problemas, vamos falar assim? No WhatsApp, muita foto, muita coisa. E eles falam, foi fulano. Geralmente não, mas só algumas pessoas. É porque, assim, na área do bumbum, hoje não é uma área muito grande. Então, acaba que nicha um pouco. Tá, entendi. Então, eu fiz esse procedimento. Você aí, pela característica, você sabe quem que fez. Pelo preço, pela forma. Entendi. Hoje eu já consigo, porque eu tenho muito conhecimento técnico. Então, eu entendo o que foi feito e vi que foi feito errado. Tá. Então, é errado, né? Vamos desdobrar essa conversa. Peraí, pra quem tá assistindo a gente. Quando você fala procedimento no bumbum, explica aqui pro pessoal, o que é isso que você faz dentro da estética? Eu vou começar do começo. Tá. Quando veio a harmonização facial, era muito desconhecido. As pessoas associavam o quê? Preenchimento e nem sabia que Botox fazia parte da harmonização facial. E depois as pessoas foram entendendo pela narrativa que foi criada nas redes sociais, que é uma construção. Você precisa tratar a pele, vai para preenchimento, vai Botox, enfim. E no bumbum, infelizmente, eu digo infelizmente porque as pessoas entendem que é só preenchimento. E infelizmente não é. Seria muito fácil se fosse só preenchimento, porque eu só colocaria o preenchimento sem ir embora feliz. Com o bumbum maior ou mais arredondado e tá tudo certo. Mas bumbum é construção e a brasileira,
infelizmente, também a gente tem muita variação, né? Não é um bumbum padrão. Então, você encontra... Gente, o que eu recebo, assim, é uma diversidade de bumbuns. Então, você vê, tipo, vamos supor, a Gabi vai lá, ai, mas a minha irmã foi lá e fez, eu quero igual da minha irmã. Mas seu bumbum não é igual da sua irmã. E como o seu rosto também não, assimetricamente, a gente às vezes tem um lado menor, um lado maior. E com as canetas emagrecedoras, com esse emagrecimento muito rápido também, a gente tem sentido bumbuns, assim, totalmente flácidos. Uma queda. Perda de volume, uma queda, uma pitose muito grande, muita celulite, né? Porque querendo ou não... O que é pitose? Eu não sei. A pitose é igual quando acontece no rosto, é uma queda. Tá. Então, no bumbum... A pessoa emagrece muito, aí ele cai. Sim, a pessoa que emagrece muito perde um grande volume, por quê? Volume no bumbum é gordura, né? Tá. Então, se você perde uma grande quantidade de volume nessa região, a pele tende a cair se você não tem esse fortalecimento. Desculpa se eu tô sendo muito técnica, tá? Não, a gente tá entendendo, vamos puxando. Mas, então, você falou que no começo as pessoas achavam que era só preencher. E não é só preencher. Eu tenho uma frase que eu falo que é o meu bordão, que bumbum é construção. Tá, precisa de mais coisas do que só injetar um produto. Se for uma Virgínia, uma Débora Seco, que já tem um bumbum bonito, você pode só preencher, porque elas fazem vários tratamentos e ali você consegue... Tratamento, treino... Quando já chega um bumbum meio pré-pronto, assim... É mais fácil. Igual entendi. Eu recebo modelos que fazem, aí você vai no preenchimento, porque ela já tem um bumbum redondo. Entendi. Eu não preciso construir, ela constrói no dia a dia dela. Mas aí quando você fala de construção... Você fala de tratamentos, do que você fala? Sim, pra quem é leigo entender. O Aí eu vou tentar ser um pouco menos menos tá tudo bem pra gente... A gente tem 2 tipos de flacidez, tanto no corpo quanto na face. Que é a muscular e a tissular, que eu falo que é a da pele. Tá. Quem não treina com uma frequência boa, não tem o fortalecimento da musculatura do glúteo, automaticamente causa essa pitose, que é essa queda, porque ele não tem estrutura para sustentar essa pele. Uhum. E geralmente a pessoa tem a flacidez da pele também. Então eu tenho que tratar a flacidez de musculatura e também a de pele para eu preparar esse bumbum, porque você pensa que é como se fosse uma terra que não tem vitaminas, não tem alimento, que ela é pobre em nutrientes. Uhum. Então, se eu coloco só um preenchimento, o preenchimento ele suga a água, né? Então, muitas pessoas, elas fazem preenchimento e sentem um edema. Por quê? Porque o ácido hialurônico, por si só, ele tem essa... ele puxa a água, né? Então, se você tem uma pele desidratada, automaticamente ele vai puxar. Então, se você coloca numa pele que não está preparada, não vai ficar um bumbum bonito, porque ele não vai... O produto não vai fazer o efeito desejado. E você percebe que é um desafio, você precisa explicar para as pessoas, porque elas vêm com essa ideia de eu quero isso aqui, ó, eu vou comprar isso aqui, é assim que eu quero sair daqui. As indústrias, né, a indústria farmacêutica, principalmente a de preenchimento corporal, ela vende hoje muito... porque é um produto mais caro, as atrizes, elas querem pôr e elas têm condições de colocar altos volumes de preenchimento, só que o preenchimento é caro. Então, parece, o que você quer dizer é que parece que é uma coisa super simples. Porque a pessoa pensa que o mesmo que ela gasta no rosto, ela gasta no bumbum. Tem essa comparação. Tem. Porque... Imagina, a pessoa pensa, 20 ml é muito. E para um bumbum, 20 ml não é nada. Dependendo do bumbum. É coisa de 5, 6 vezes mais do que aplica no rosto. Olha, o mínimo que a gente aplica é 40 ml de preenchedor. Então, mínimo. Então, assim, mas o da Débora Seco, da Virgínia, elas têm uns 200 ml. Tá. Só pra gente... Nossa, é bastante coisa. Uau. E aí, o custo é muito alto. Só que aí, né, vamos entrar em várias polêmicas. Que aí tem de tudo um pouco, infelizmente. Tem profissional que compra no mercado do Paraguai, enfim, né? E aí vai vendendo, mas isso em todas as áreas, né? Sim. Mas é que como o bumbum tá muito em alta, tá tendo uma prostituição maior, porque as pessoas querem volume, né? Vender mais. Então, assim, eu pego, como eu falei, muita intercorrência, mas também muitas pessoas que fizeram e com 2 meses já não viram mais resultados, porque não foi feito o que deveria ser da feito, maneira adequada. Ou foi usado um produto inadequado. Entendi. Né? Pegando essa ideia que você acabou de trazer, na sua visão, o que você domina hoje, que você sabe que muita gente não domina, mas assim, vende como se soubesse. A construção. O planejamento correto.
você percebe que o que a maioria das profissionais fazem é o que você falou de injetar e ponto. O que eu percebo muito, infelizmente, no mercado da estética é que as pessoas não querem conexão. Parece que elas querem assim. A Gabi vem com um problema, né? Ah, Gabi, sei lá. Eu perdi volume no bumbum. Ah, então vamos pôr só preenchedor, porque na hora que ela põe, tá maravilhoso, daqui a pouco ela vai embora, eu não preciso mais ter esse relacionamento com ela. Você percebe isso? Eu sinto que eu acho que eu percebo muito hoje que, no geral, a questão do profissionalismo, ele tá, tipo, as pessoas hoje só visam mesmo o dinheiro, ganhar. É isso que você quer falar. Ela quer vender e então, não assim, isso em todas as áreas. Eu falo que eu acho uma dificuldade pra achar a prestação de serviço hoje boa. Parece que as pessoas não prestam atenção, elas não estão... Então, assim, o que as minhas clientes falam muito pra mim, que elas falam, nossa, eu fico muito surpresa como você lembra do que eu te falei, como você, tipo, eu fiquei 3 anos sem vir, você lembra da minha história, você pergunta da minha mãe, você pergunta do meu filho, porque eu crio essa conexão, é uma coisa natural minha, é um privilégio meu, que eu tenho eu sou muito... Essa habilidade de humanizar o que você faz, escutar. Então, assim, as pessoas, infelizmente, as consultas hoje, elas são muito, né, papum, frias, isso. Assim, é um contato... Então, as pessoas, às vezes, não querem pagar a consulta, porque ela fala, mas ela vai lá só pra ver meu bumbum, por que eu tenho que pagar pra ela só olhar? Entendi. E você recebe muita gente assim, que na cabeça dela é só ela ir lá mostrar e... Eu sempre tenho uma paciente que ela era nada contra, mas ela fazia procedimento numa franquia. Ela falou, não, Gabi, eu sentava lá, a mulher aplicava o negócio e ia embora, eu não conversava. Aí eu sentei aqui com você, ficou 1h30 comigo, ela falou, eu tô chocada. Ela falou, então eu acho que falta muita conexão hoje. As pessoas estão muito... Eu tenho essa impressão, tá? Mas eu sinto que as pessoas estão muito frias, tipo assim, é muito papum. Então, assim, até o WhatsApp hoje, né, é muito frio. Tá bom, ok, né? Tudo bem, eu sei que as pessoas têm a vida corrida, mas quando uma pessoa, além dela pagar o tempo, ela tá pagando pelo seu tempo, eu acho que você tem que estar ali presente. Então não cobre. E disponível para escutar o que ela tá te trazendo, porque como você falou, cada uma vem com uma história diferente. Porque algumas usaram a caneta emagrecedora, outras não. Às vezes você fala, ai cara, bumbum, né? Não vai trazer nenhuma história tão profunda. Aí você escuta cada coisa. Teve esses dias que eu tenho, né, uma secretária, ela contou a história dela, que ela sofreu um acidente, tal. Então as pessoas se entregam, sabe? Elas te contam coisas que às vezes nem a melhor amiga dela sabe. Então, tipo assim, é muito íntimo. Então, às vezes você fala, nossa, mas um bumbum, tipo, nossa, uma celulite, nossa, um buraquinho ali. Mas pra pessoa faz muita diferença. Ela, às vezes, não usa uma roupa por causa daquilo. E você percebe que é um desafio comunicar toda essa posso falar, autoridade técnica, esse nível todo técnico que você tem? Você sente isso? Porque a minha dificuldade a minha secretária, ela fala, você não mostra nas redes sociais o que você faz no seu consultório. E realmente eu não consigo. Mas por quê? Não sei, eu Mas acho... você diz de mostrar o bastidor? Não, de mostrar a transformação, essa comunicação, essa sintonia. O que eu faço em consulta, a pessoa não sei, não é que ela não consegue. Eu talvez não consiga mostrar. Então eu falo que o meu desafio hoje, eu já tive você só consegue mostrar dentro da consulta. Isso, mas não consigo mostrar... na internet, que é onde você vai divulgar seu trabalho. Pra eu conquistar a pessoa, pra eu mostrar pra ela que eu não sou mais uma, que eu não sou a fulana que ela foi. Aí temos um ponto, porque se você não consegue mostrar, muita gente pode achar que o que você faz é igual da fulana, da ciclana. E pelo que você falou, na nossa região aqui, quem trabalha com bumbum, você não tem um mercado super competitivo. Não tem de bumbum. Não tenho, ainda são, assim, né? Gente, eu não sabia disso. Assim, eu posso estar sendo... É que eu tenho uma coisa que eu não fico muito pesquisando, sim, assim. Olhando. Mas eu recebo muito, sim. Eu recebo muito, tipo assim, mas a fulana cobra tanto, mas a ciclana cobra tanto. Então, meio que você tem uma noção. Eu tenho uma noção do que aparece. de quantas pessoas trabalham. Mas, assim, eu conto nos dedos bons profissionais na área do bumbum em São José. Eu achei... Tô até com vergonha de falar isso. Mas na minha cabeça, as pessoas que estudavam para fazer o preenchimento no rosto, elas também
entendiam ali do resto, só que não. Não. É uma anatomicamente rosto é só uma coisa, daí bumbum os tem que ter outro produtos são curso. diferentes. Preenchimento, Isso eu sabia. o preenchimento. Mas eu achei que ela Eles têm, na verdade, a tecnologia usada no preenchimento do corpo é um pouco diferente, né, da que tem no rosto. E, na verdade, por ele ser grandes volumes, né? Porque no rosto você pode usar 10, 20, mas dependendo da transformação... Isso é muito, 10, 20, tipo uma Gretchen da vida, ela usa mais ou menos... Já usou isso, né? Mas no corpo, ele tem uma proporção maior, né? Então isso aí passa a ser nada. Sim, aí você precisa, e também depende, o ácido hialurônico, ele tem uma coisa muito do espessamento, da reticulação, que a gente chama, né, que eu falo que quanto mais reticulado, ele é mais grosso, mais duro, e o preenchimento no bumbum, ele é muito duro, então você tem que fracionar em várias seringas até pra você conseguir utilizar, ele dói até na mão, de tanto que você tem que apertar. Mesmo? Então, são tecnologias, moléculas diferentes, então é um outro mercado. E não são todos profissionais hoje na área da saúde que podem trabalhar com o corpo, né? Por exemplo, o dentista só pode trabalhar com o rosto. Faz todo sentido. E aí, com o corpo, além de médico, farmacêutico, biomédico. Biomédico também. E aí tem alguns outros profissionais que têm fisioterapia, que tá entrando. Que podem também. Entendi. Nossa, faz sentido. Me conta uma coisa, uma curiosidade. Você já ouviu ou já recebeu no consultório alguém que... num primeiro momento, não valorizou o que você faz, e aí, depois do processo, ou de uma primeira consulta, a pessoa falou, nossa, meu Deus, eu não sabia que você fazia tudo isso, ou que era tudo isso. Não valorizou no WhatsApp? Não, num bom sentido, assim. A pessoa é como se a pessoa não tivesse te dado muita bola, mas aí depois que você explicou e mostrou, e ela viu tudo aquilo, ela falou, nossa... Sabe, ela ficou impressionada? Já aconteceu isso? Já, eu não gosto muito de me gabar, mas eu falo que a minha conversão em consulta ela é muito grande. Eu brinco que eu não sou uma boa vendedora, eu falo isso pro meu marido, eu não sou uma boa vendedora, mas eu tenho muito conhecimento técnico. E eu acho que essa minha humanização, de eu escutar a pessoa, porque assim, a pessoa me fala uma coisa, eu guardo aquilo e eu uso, né, depois sempre. como um argumento. E a pessoa sempre fala, nossa, que interessante, tipo assim, ela guardou uma coisa besta, às vezes, guardou o nome do meu filho, né? Porque às vezes a pessoa tá ali e ela tá achando que você tá querendo só vender. Eu não vou ser hipócrita, eu também quero vender, lógico, mas... porque você não é ONG, e eu não precisa ter medo de falar de venda, não é? Não, é que assim... Mas eu entendi o que você quis dizer, a gente tá num mercado que, nossa, hoje tem tanta coisa de tudo que é lado que, assim, você desconfia até da sombra, né? Mais ou menos isso que você tá querendo dizer. Então, no Touch a Touch, eu falo que pra mim é difícil eu trazer ela do WhatsApp pra consulta, porque, infelizmente, o mercado faz com que a pessoa pense, mas é igual da fulana, é igual da ciclana. Mas aí, quando ela vê o seu preço, ela entende que o teu não é igual ao da fulana. Mas infelizmente, para algumas pessoas, preço conta, né? Então... num primeiro momento, quando ela tá procurando preço, mas você não vende preço. Não. Você vende... Hoje eu o que você considera o seu diferencial? É o que eu falei. A sintonia, né? Você estar ali, você querer gerar autoestima, às vezes mudar a vida da pessoa. Às vezes tem pessoas... que pra você parece bobeira que ela não usa um biquíni, mas pra ela tem gente que nunca pôs um biquíni, porque se olha no espelho, às vezes, né, tem relação com o marido de luz apagada, porque o marido não pode ver que ela tem, sei lá, uma flacidez, uma marca. Porque é uma coisa que pra ela é um monstro de tão grande, é muito não é? Eu mesmo sou uma pessoa que eu não falo muito sobre isso, eu falo que eu deveria falar mais, mas eu já fui mais gordinha. E muitas vezes quando eu ia tirar foto numa viagem, eu me escondia, às vezes, atrás do meu marido, eu colocava uma canga, porque eu não me sentia bem com o que eu via. Então, eu acho que a gente tem que... Porque as pessoas pensam, estética, futilidade, a estética hoje tá muito, porque, a fulana, a ciclana... Mas cada um tem sua individualidade. Então, eu acho que o meu diferencial é esse. Eu vejo além da estética. Esse negócio de dor, né? Mas é bem isso, eu vejo a sua dor, Sim, né? Faz sentido. Então, assim, eu acho que o meu diferencial é esse e acho que é isso, de eu querer te trazer o seu melhor resultado e no questão do bumbum, eu construo um bumbum. Eu não entrego ele, né, vamos dizer assim, pronto, né? Eu não sabia dessas informações todas do bumbum. Eu confesso que eu também, porque eu sou bem leiga no assunto, eu achei que fosse realmente uma coisa, como você falou mesmo, mais simples, mais prática.
É só ir lá e porque aí o você vai mercado injetar. vende, né? Talvez as pessoas precisem falar mais o que você tá falando mesmo, porque É. faz todo sentido. Quando a gente fala de pele, também precisa ter toda essa integração. O que você come, não é? O que você vive, o Sim. que você usa. Então não é só injetar, É precisa cuidar de um monte de É porque o coisa. bumbum, as pessoas têm uma impressão que é uma parte isolada do corpo e que ele não precisa dessa. Você não precisa comer direito, você não precisa fazer atividade física. Então as pessoas meio que. E muita gente tem a impressão que tem que só treinar para o bumbum ficar bom. Mas o bumbum na academia, ele é musculatura só. Você não consegue tratar a qualidade de pele, claro. Melhora muita coisa. Mas assim, nutrir essa pele você não vai nutrir, por exemplo, né? Entendi. Então, assim, se é uma pele que eu falo que não tem qualidade de pele, o preenchimento mesmo, até um bioestimulador, dependendo, não faz verão. Então, eu brinco que vai ser um dia jogado fora, realmente. Eu tenho muitas pacientes que gastaram 4, 5, 6 mil reais com outros profissionais e falaram pra mim que não viram o resultado. Nossa. Então, você imagina, essa pessoa, ela é, entre aspas, frustrada. Pra eu conquistar ela, é um E você caminho... vem muita gente frustrada? Se a gente for tirar uma média, assim, você semana percebe que passada vem eu mais atendi gente uma. frustrada do que gente do zero, assim. E aí ela falou pra mim, nossa, só com o primeiro passo que você fez no meu bumbum, eu já vi diferença da outra profissional. Aí você fala, cara, tá... Não, e aí é maravilhoso, porque daí também você não perde a cliente nunca mais, né? Porque agora ela confiou em você. E aí, como sempre, o que você fala da comunicação, Uhum. tal, sempre, toda vez que eu te vejo, eu lembro. Como assim? Por quê? Fala Por causa sobre disso, isso. porque eu não consigo, assim, eu entendo, eu tenho uma autoridade hoje no Instagram, assim, e as pessoas falam, nossa, eu lembro de bumbum, até hoje mesmo uma moça falou, nossa, eu indiquei você para 2 clientes, porque toda vez que eu lembro de bumbum, eu lembro você. Tá. Só que eu acho que eu ainda não consegui mostrar o meu diferencial nas redes sociais, porque o meu paciente, até ele se tornar paciente, ele não tem esse acesso, né? Ele tem das redes sociais. Não, Se ele uma tem amiga o que dele ele não vê. falar, tanto que essa paciente que eu falei que eu fiz uma sessão e ela adorou o resultado já diferente da outra profissional que ela realizou, ela falou, Gabi, eu só vim aqui porque eu tinha 3 amigas que seguiam você. Que são amigas que eu sei que são muito criteriosas, tal. E aí ela falou, ela confiou. E olha que as amigas nem fizeram procedimento comigo, elas me seguiam. E aí ela, tipo assim, o filho dela tem um amigo em comum com uma conhecida minha. Então ela, tipo assim, ela nichou, ela falou... Você nunca contou isso que você tá me contando? Você tinha que contar isso, porque não tem como as pessoas saberem. Eu mesma, eu não sabia. Tudo bem, eu sou muito leiga no assunto bumbum, mas é porque fala-se tanto do rosto, não é? Sim. E aí o bumbum... o mercado ainda é muito novo e tende muito a crescer. Quando você fala muito novo, faz quanto tempo que você faz bumbum? Então, de 5 anos, 10? Na verdade, eu trabalho com bumbum há muito tempo. Teve uma época que eu desencantei um pouco pela qualidade dos produtos. Não tinha a ver com demanda. Mas porque não estavam muito bons? É porque era na verdade, teve uma... Na verdade, assim, teve uma empresa, uma farmacêutica de manipulados que criou um protocolo com um nome que ele trabalhava fortalecimento e automaticamente estímulo de colágeno muito sutil com uma volumização. E ficou em cima disso. Só que as profissionais da época usavam indiscriminadamente o produto e ele não fazia verão porque não era utilizado corretamente. E as pessoas ficavam, esse produto eu não quero. E só tinha ele no mercado. Não tinha nem bioestimulador e nem preenchimento. Quando começou tudo isso, entendi. E aí foi se criando. Acho que foi 2023 o meu primeiro curso. É recente. 22 ou 23. Só que só tinha esse produto. Então você não tinha... Sabe? E bumbum da brasileira, por si só, ele não é um só, né? Então é difícil. Você precisava ter vários produtos, vários procedimentos para construir esse bumbum. Então, aí caiu no esquecimento, porque era só um produto, uma variável, então você não conseguia trabalhar muito. Então aí eu acabei perdendo o tesão de fazer. Então eu fui largando mão. Até hoje a moça me perguntou, desde quando você faz bumbum? Aí eu lembrei dessa história e eu parei. Aí eu fiquei em outras áreas, enfim. E aí, só que eu sempre tive uma paixão por bumbum, porque é um desafio. Eu ia até te perguntar, peraí, pausa. Como que você parou? Porque você já é formada e já trabalha 8 anos. Há mais tempo. Como que você foi parar no bumbum? Então, volta essa história, então. Eu sempre fui apaixonada por corporal. Eu não Desde que você decidiu olhar pra área estética. Não gosto, eu tô sendo muito assim. Mas eu não sou tão fã. Não me brilha os olhos o facial. Acho que até porque tem muita gente que faz. Acho que
porque eu acredito que pra você ter um diferencial nessa área, assim como no bumbum, você precisa estudar muito. Então, eu preciso nichar, né? O pessoal acha que é fazer um curso de final de semana. Tá tudo certo. Gostaria eu que fosse assim, que seria mais fácil. E aí, e hoje, assim, eu brinco, o que era bom em 2025 já não é bom em 2026. Então, você tem que estar se reinventando. O pessoal fala, quantos cursos você já fez? Incontáveis, um monte, muitos. E aí, quando eu decidi ir pra estética, era muito facial, era pouco corporal. Porque o corporal, ele tinha uma, tipo assim, depende do cliente, precisa de alimentação, depende, né? E aí, tal. Eu comecei a introduzir o corporal. E nisso, as minhas clientes falavam, cara, eu gosto muito do seu trabalho, faz facial, faz não sei o quê. Eu falava, gente, não. Só que a demanda começou a aumentar. Eu tinha cliente que falava, eu só vou fazer botox se for com você. Porque eu gosto muito do seu trabalho, não confio em outra pessoa. E eu vi que eu tinha uma demanda reprimida. Aí eu fui pro facial. Mas não me brilhava os olhos. Eu falo isso pras clientes, não é nenhuma não é tabu, escondido isso. Mas elas falam, cara, você trabalha muito bem, eu gosto do seu trabalho. Tem gente que, sim, só faz botox comigo, não faz com outra pessoa. E olha que eu, na rede social, eu foco mais no corporal hoje. E aí foi isso. Só que com o tempo eu fui entendendo que eu não ia ser pra todo mundo. Que eu não ia conseguir, porque eu queria fazer tudo. Capilar, facial, corporal. E eu queria, você falava que queria, eu vou fazer, eu tô fazendo. Só que pra eu me especializar, tempo... estudo, tudo isso, você precisa nichar. Claro. Não tem como. Senão é muita aula e muito curso e muita área, muita coisa. E assim, buga, né? Porque é muita coisa. E quando o mercado do bumbum começou a crescer, eu comecei a entender. Ou você vai pra um caminho, ou você fica onde você tá. E aí a gente entra no 2022, 2023, mais ou menos. Na verdade, eu nem imaginava que podia ser realizado procedimento no bumbum. Quando veio esse produto pro mercado dessa farmácia de manipulação, me encantou. Falei, nossa, que legal. Só que no começo, sendo muito sincera, eu falei assim, bumbum, as pessoas estão nem aí pro bumbum. Tipo assim, na minha cabeça, isso em 2022. Era muito facial, né? Era muito harmonização facial, harmonização. Eu acho que foi tudo. Uma junção, porque eu sou muito perfeccionista. Então, pra eu te entregar, pra eu lançar um protocolo, pra mim tem que entregar o que eu vou prometer. Então, com um produto só, eu não conseguia entregar. Entendi. Era muito pobre, ele levantava o bumbum, mas... parava ali. Aí a pessoa, tipo, nossa, não era caro, mas assim... Então, daí, num primeiro momento, nem brilhou os olhos. Aí, depois, uma professora minha falou, olha... o mercado tá crescendo e tá aumentando a gama. Vem fazer uma reciclagem, porque eu tinha feito esse protocolo, esse curso com ela e ela me chamou. Aí eu falei, agora sim, tá vindo coisa. Entendi. Aí começou a crescer os olhos das grandes marcas faciais pro corporal. Tanto que hoje cresceu muito, tem muito bioestimulador no mercado e o preenchimento vem crescendo bastante. Então, as grandes marcas, tanto que elas estão focando em Débora Seco, Virgínia, tem outras famosas. Grandes figuras do mercado. Pra poder mostrar que o bumbum... Só que, infelizmente, eles jogam muito preenchimento, né? Porque é uma forma de vender. Então, por isso que você percebe... Era igual eu falei, o facial era muito preenchimento, né? Então, ficou isso. Só que as pessoas acham que vai ficar exagerado no bumbum, igual ficaria no rosto. Vai volumizar e ela vai ficar com um bumbum redondo. Mas pra eu volumizar um bumbum muito grande, de muito produto. E, consequentemente, isso encarece, né? Então é um custo alto. Daí você voltou a olhar pro bumbum, então, nessa época que daí porque você eu percebi fez esse curso que de tinham novo. pacientes que estavam indo pra São Paulo procurar profissionais de novo você viu a demanda, a oportunidade agora, né? Daí você falou, deixa eu olhar pra isso. Uma cliente minha falou, cara, eu fui pra São Paulo porque aqui em São José não tem. E aí eu comecei, cara, eu preciso... Só que assim, eu não sou a pessoa que sou... Amanhã eu vou fazer. Eu vou lá, faço o curso, aí eu estudo, aí eu começo... Então assim, eu sou muito criteriosa. Então, você levou um tempo ainda, então, pra conseguir... voltar. O ano passado, com a construção da clínica nova, né, eu acabei nichando pro bumbum. Aí eu pus na minha cabeça. Você construiu uma clínica nova, quando foi? Final do ano passado? Em agosto do ano passado. Julho e agosto do ano passado. E daí, na clínica nova, como funciona? Lá você atende tanto facial quanto corporal. Sim, só que hoje a minha
Tanto que você vai ver no meu Instagram mais corporal do que facial. Entendi. Esporadicamente. Antes você trabalhava numa clínica integrada, tinha mais... Isso, eu trabalhava com outros profissionais, mas tinha minha sala, mas era com outros profissionais médicos, psicólogos, nutricionistas. E como foi esse passo? Desafiador. Porque as pessoas falam, nossa, mas tá tanto tempo no mercado, só agora você construiu uma clínica? Eu falei, então, né? Cada um. Nossa, que indelicado isso, mas eu já enxergo do outro lado. Eu falo, nossa, que legal, que bom que você É que eu sempre falo, eu comecei onde tudo era mato, quando eu comecei na estética, porque farmacêutico não trabalhava com estética. Era tipo assim, quando me contaram... E como é que você descobriu isso? Ixi, de novo, vou te cutucar aqui de novo. Faz um resumo. Tá, vou tentar. Porque eu conto essa história quase todos os farmacêutica dias. a gente pensa farmácia, remédio. Tem super a ver. As pessoas acham que não, mas aí eu conheço muito sobre produto, Claro, né? porque é um medicamento, né? E querendo, eu conheço muito sobre anatomia. E na farmácia você aprende a aplicar injeção. Então, automaticamente, você tem já um convívio muito grande, igual o dentista, né? O biomédico nem tanto, assim, na Mas graduação. aí você faz o curso de, como que é? De farmácia, e daí você depois precisa fazer uma pós-graduação. Você faz ele inteiro, você normal. precisa apostilar, né? Faz a pós-graduação e o conselho te apostila. Daí você vira farmacêutica pra você poder... Então você entende tudo de remédio. Ultimamente eu brinco que o remédio da farmácia mesmo, eu tô já ficando um pouco, às vezes. Ontem mesmo eu fui comprar um remédio e falei pra moça. É porque é muito tempo no desuso, assim. Porque eu, né, querendo ou não, mas assim, acaba entrando, porque é química, né? Então acaba entrando. Mas como você parou na farmácia se você gostava de estética? Não gostava disso. Não, nem sabia que eu. Ixi, a história é muito longa, se eu for contar lá de trás. Mas é porque agora você falou, agora eu quero saber. Não, mas nunca pensei. Me colocaram. Por isso que eu falo que eu comecei de trás pra frente. Não, é porque você falou assim, eu amo corporal, por causa... Mas eu aí achei depois que eu entrei no mundo, né? Mas não era uma vontade de... Tá, entendi. A minha vontade era de ser advogado no começo. Tem nada a ver. Aí depois eu fiz aqueles... como que testes chama? vocacionais. Eu ia ser psicólogo, por isso que talvez hoje eu sou entendi. E é pra psicologia. Aí eu falei, na época nem era tão, né, como hoje eu falo. Acho que não é pra mim. Não. E aí eu tenho 3 farmacêuticos na minha família. E aí no meu mundo de Alice, eu achava que fazer farmácia eu ia salvar o mundo. Que eu vou curar as pessoas, né? Mas o pensamento, ele é um pensamento lógico. Mas hoje a gente vê que o negócio é mais embaixo, né? Mas tudo bem. E aí eu fui pra drogaria, manipulação, enfim. E aí você atuou tempo. Atuei. Na verdade, antes de eu informar, eu já trabalhava numa farmácia de manipulação daqui de São José. Mas até então você nem pensava na estética. Não, mas eu adorava cosmético, essa parte. Eu era muito mais do cosmético, dessa parte creme e tal, do que mais remédio. Mas eu sempre dominei muito. E aí teve uma crise em 2015 e eu fui mandada embora dessa farmácia. E aí eu falei, quer saber? Eu preciso ganhar dinheiro na minha cabeça. Vou fazer assuntos regulatórios, porque dentro da farmácia, na época, o que dava dinheiro era assuntos regulatórios, que é uma parte mais burocrática. Você saber mexer com documentação. É uma regulamentação, isso. Mas é um trabalho meio de back-office, assim, de computador teórico, entendi. Meio escritório, assim. Tá. E aí, comecei a fazer o curso. Aí eu falei, onde foi que eu me meti? Falei, onde eu me meti? Aí eu paguei mó caro no curso. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, acho que... Meu pai tava me ajudando a pagar o curso, porque eu tinha sido mandada embora e tal. Falei, pai, acho que não é pra mim. Nossa. Ele ficou muito bravo? Na cabeça dele, tipo assim. Eu falei, pai, acho que eu vou ter que parar. E aí você paga uma multa, né? Perde o dinheiro e tal. Bom. Falei, pai, mas eu não vou ser feliz. Tipo, eu era louca, né? Eu não vou ser feliz. Aí ele falou, tá bom, né? Aí eu falei, vou ter que procurar o que eu quero. E um dia, eu ia numa clínica de estética e eu era muito amiga da dona, minha mãe era muito amiga dela. E ela falou pra mim, você sabia que farmacêutico pode atuar na estética? Aí eu falei, oi? Tipo assim. Como assim? Pensei, farmácia? Nada a ver. Falei, onde essa moça tirou isso? Ela é. Aí eu fiquei assim, fui pesquisar, né? Mas era uma coisa bem assim, bem recente, lá longe, distante do que... E não tinha nem legislação direito e tal. Aí ela falou, olha, eu posso
posso começar a introduzir a estética na sua vida pra você ver se é isso mesmo que você quer, só que eu não consigo te pagar nada, vai ser um estágio gratuito. Nossa, olha, não tinha ideia dessa história. Eu falei, não tenho nada a perder, porque não tô trabalhando. Já não tô ganhando dinheiro, tava ganhando seguro-desemprego na época. Eu falei, quer saber? Graças a Deus, né, eu tenho pais que podem me ajudar. Eu falei, acho que eu vou assumir esse risco. Eu falei, tá. Aí ela falou, hoje em dia, pra você atuar na área, você precisa ter horas. Então, o que que eu pensei? Vou criar horas Vou lá. acumular um e aí eu vou banco de horas. conseguir me apostilar. Só que era assim, drenagem, comecei bem, limpeza de pele, eu comecei do começo mesmo, tipo assim, eu fiz limpeza de pele, fazia drenagem. O básico do básico do básico. Nem tinha, quem trabalhava com injetável na época era só dermatologista, só médico, não tinha outro profissional. Aí ela virou pra mim e falou, pode ser assim? Eu falei, não tenho nada a perder, né? Tipo assim, o que pode acontecer, eu falar não gostei, e, enfim. E assim, o básico, fui me apaixonando. Falei, acho que eu me achei. Aí, na época, logo em seguida, mudou a legislação. Agora você precisa fazer pós-graduação. E aí, daí você se viu... Aí eu continuei lá na raça e na coragem. Falei, eu tenho 1 ano e meio pra fazer a pós-graduação. E aí eu vou me virando, né? E aí, quando eu fui conseguindo algumas clientes, ela ia me pagando, mas eu não tinha um fixo. Então, assim, eu assumi mesmo o BO na época. Graças a Deus, eu tinha condições pra assumir esse BO. Tipo, e é assim, né? Eu não tinha grandes gastos, enfim. Sim, então, mas assim, eu não ganhava. Então, eu fui gostando. E foi montando sua carteira de cliente e também. aí, eu fiz a pós-graduação. E aí, só que era tudo muito básico, do básico, do básico. Eu falei, cara, essa pós-graduação é só pra ganhar uma apostila, pra ganhar um diploma mesmo. Depois eu vou ter que me matar de estudar. E aí, quando eu me formei, eu comecei a poder atuar. Aí eu fui Aí nessa época ela tinha uma amiga. Ela falou, olha, eu tenho uma amiga que tem uma empresa de locação de equipamentos e só profissional capacitado que pode atuar e ela vai te pagar melhor do que eu pago aqui. Você não tem interesse em? Aí fiz Nossa, essa mulher foi uma fada madrinha na sua vida, né? Sempre que eu encontro ela, eu falo que se não fosse ela, eu não tinha entrado no mundo da estética. Caramba! E aí, ela me colocou com essa moça, eu comecei a aprender a trabalhar com laser. E aí, eu fui me profissionalizando em laser. Tanto que eu comecei com laser dentro da clínica. Sua atual. Não da de hoje, né? Quando eu comecei, na época, eu trabalhava mais com laser. Depilação, despigmentação, tal. E aí, eu conheci essa outra moça. E a moça começou a me mostrar o mercado dos injetáveis. E aí, eu comecei a ver que era muito... então foi assim. Daí uma coisa foi levando a outra. Não foi do dia pra noite, E aí, como você já gostava do corporal, daí chegamos no bumbum. O bumbum foi recente, né? Mas aí foi tudo... são 8 anos. Aí tem Nossa, mas história. Você tem muita experiência com as coisas, né? Não foi assim, fiz um curso e pronto, agora eu faço. Por isso que eu falo. Foi o contrário até, né? Eu falo que pra mim é muito difícil hoje o mercado no sentido disso. Porque eu comecei, eu brinco onde tudo era mato e eu fui aprendendo na no praça, dia a dia. O barriga no balcão. E aí hoje a pessoa fala pra você, mas você tem que ter narrativa. Aí você fala assim, cara, mas antes eu conversava com o cliente, ele fechava, porque, sabe, assim... Gabi, mas você tem um ouro na sua mão, que é essa sua trajetória, essa sua história. Você viveu muita coisa, você fez muita coisa, assim, ó, literalmente, ó, eu arregacei aqui e eu fui lá e fiz. Tanto você sabe muita coisa que... No começo mesmo, eu fui dar uma palestra numa faculdade aqui de São José, porque ninguém sabia que farmacêutica atuava na estética. Aí fui convidada para dentro da universidade para mostrar para os farmacêuticos que eles tinham outro campo de atuação também. Então é um processo, assim. Ixi, se eu for contar a minha história... Mas, ó, isso é até interessante que você falou, e você pode até usar lá de narrativa, porque eu mesma não sabia. Qual que é a vantagem, por exemplo, do farmacêutico que trabalha com estética? E você falou, além de entender de muita coisa de medicamento, vocês estudam também muita anatomia. Sim. Então, vocês têm vantagens que você pode usar a seu favor. Sim. Dentro dessa sua narrativa. Dentro de alguns outros profissionais da área, a gente tem muito conhecimento de injetáveis, né? De reação, né? Química. Isso é um ponto muito positivo. Sim, às vezes até que outros profissionais que não têm nem noção nenhuma. Exatamente, muito isso. Então, você consegue, talvez, às vezes, até resolver algumas intercorrências com mais facilidade. Interação medicamentosa. Claro, isso alergia. Não, isso é incrível pra você.
Me diz uma coisa, voltando no assunto do bumbum. Nossa, a gente foi de vários... Não, mas é porque agora deu pra gente entender, né? Por que que você... Como que você foi parar na estética? Eu tinha essa curiosidade. Eu conheço 2 pessoas que são farmacêuticas esteta. E eu não tinha ideia, porque assim, nossa, eu tenho um tio que é farmacêutico. Tem farmácia há anos, vivi isso até hoje. E aí você fala, nossa, mas como que ela foi parar na estética, né? Então eu tinha essa curiosidade. Mas é interessante, é muito interessante. Eu fui convidada. E aí você foi pegando gosto por aquilo, e aí primeiro você fez a prática, depois que você foi fazer curso, Eu sempre falo, né? eu comecei do contrário. Mas eu me identifico com você, porque a minha vida, ela foi muito parecida com a sua. Eu aprendi coisas, daí eu precisei me profissionalizar para ter um diploma pelas coisas que eu tinha aprendido, mas muitos pra dos você diplomas poder ser validado, né? Sim, você aceita num sistema de, não sei se eu posso falar de ensino, mas tem muita coisa de curso que eu fiz que, assim, não me ensinou nada do que eu aprendi na prática. Hoje você vai sair. Nada. Eu falo que você sai da faculdade hoje. Nossa, aliás, é um sistema que... Eu não vou entrar nem nesse mérito agora, mas é um sistema que deveria ser muito diferente. Qualquer pessoa pode contratar esse procedimento do bumbum? Ou ele é ideal para alguém? Ou tem que ter um requisito? O primeiro pré-requisito é a pessoa não ter nenhuma doença pré-existente no sentido assim, né? Claro, a gente brinca que a gente faz procedimento em paciente saudável, né? Então, a pessoa assim, ela pode ter diabetes, mas ela não pode ter uma diabetes descompensada. Então, tudo a gente tem que avaliar caso a caso. Então, eu peço às vezes exame para ver se não tem alguma deficiência de vitaminas. Então, a gente vai entrar primeiro na saúde. E é diferente do rosto, né? Porque no rosto não te pedem um monte de exame. Deveria, em alguns casos, mas é porque é o que eu falo. A gente precisa entender que estética, ela é sobre saúde. Ela é sobre um todo, corpo. Né? Então, é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. Faz todo sentido. Então, você já foi minha paciente, você sabe. E às vezes as pessoas querem colocar coisas aonde não tem nem... Não tá nem adequado para receber aquilo, né? Claro. Então, hoje a gente já entende que no rosto também você precisa preparar esse rosto para você poder colocar. Eu brinco que botox, preenchimento é a cereja do bolo, é a última coisa que você vai fazer. Isso também no bumbum. É exatamente isso. E eu tava alguns episódios atrás de podcast conversando com uma profissional que viveu muitos anos no Japão e ela conta que lá esse cuidado do dentro para fora, ele é muito maior. Ele nasce desde bebê mesmo, sabe? Aí ela tava contando até como ela fazia com o filho dela, que na lancheirinha, nas coisas que manda na bolsinha da escola, que nem na minha filha, né? Tem fio dental, tem a escova de dente, a pasta. E lá no Japão, ela tava falando que tem todo um kit de pele mesmo, sabe? Que é desde pequenininho. Não, por isso que hoje que é os muito produtos chineses e coreanos estão vindo com tudo, né? E ela bate muito nessa tecla. E aí, o dia que ela tava aqui, ela até falou assim, eu demito cliente. Eu vou perguntar pra você, você demite cliente? Demito. Demite? Demito. Às vezes até pelo WhatsApp. Por quê? Dá pra contar alguma história? Porque não quer se cuidar? Porque quer o... Assim, essa história que eu lembro, ela tem mais a ver com conhecimento até do que com questão... Mas é porque hoje a rede social, ela é muito boa, mas ela também é muito ruim ao mesmo tempo. Eu falo que tem hora que eu me Porque ela atrapalha um pouco a cabeça das clientes? Sim, porque a pessoa, hoje ela põe no chat GPT, sabe, faz... Quanto eu devo colocar de... ela já chega com a consulta pronta pra você. Eu já tive uma paciente... Hoje eu recebo muito no WhatsApp. Não, mas eu quero pôr 50. Porque foi em outro profissional. Sim, ou porque ela se autoavaliou pela inteligência artificial. Essa que eu demiti, ela começou, a falar, não, mas eu procurei no Google, e o Google falou que tem que colocar essa e essa quantidade. Eu falei, desculpa, eu quase falei pra ela, então manda o Google fazer, porque que eu vou... Né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca fiz isso em toda a minha vida. Muito. E eu tenho cliente que fala, eu procurei no chat GPT. Pelo menos ela conta, né? Teve uma que ficou entre eu e outra profissional e colocou no chat, aí o chat mandou ela escolher. Você jura? Juro. Meu Deus. Ela vai ouvir, ela vai lembrar. Que ponto chegamos? Então, eu acho, não é por nada, eu acho que é muito bom você ter conhecimento, mas eu acho que as redes sociais, ela tá atrapalhando muito, porque as pessoas estão perdendo muito o time, elas estão achando que elas que são os profissionais. Então, eu não entendo por que você vai procurar um profissional se você não tá confiando nele, porque você tá
pesquisar. Tudo bem, você pesquisar, Não, a gente acho pesquisa, que é super lógico, válido. até porque você quer saber se a pessoa que tá te falando que ela vai colocar 500 ml no seu bumbum, se é coerente, né? Sim. De repente. Mas eu entendi o ponto. Então, mas eu acho que as pessoas estão perdendo a mão um pouco, assim. E por que o chat te escolheu? Fiquei curiosa. Ixi. O que será que ele falou pra ela? Na verdade, pelo que ela me comentou, a outra profissional não passou segurança pra ela, porque eu acabo sendo, às vezes, até técnica demais, porque eu gosto de, né, explicar. Hoje eu tento falar um vocabulário mais que a pessoa entenda, né? Mas eu explico muito, assim. Então, eu explico tudo que pode acontecer, o que não pode, enfim. Mas esse é um ponto positivo do farmacêutico. Daí você volta lá no teu passado, né? E aí, ela falou que a outra pessoa não passou segurança. Mas aí, acho que ela pôs, né? As minhas características. Sim. Versus quanto uma cobrou, quanto a outra. Tanto que eu cobrei mais caro e mesmo assim ela fechou. Tá. Não, faz todo sentido. Todo sentido. Mas se a gente for entrar se a gente for entrar nessa história, tem muita coisa. Tipo assim, infelizmente. Eu acho que a rede social é muito boa, mas eu acho que hoje ela tem atrapalhado muito. Assim, eu sinto muito isso. Assim, eu brinco, às vezes falo que eu perdi até um pouco do. Mas daí, como a cliente vê você? Como ela te descobre? Hoje eu invisto, né, em vários canais de aquisição, tráfego pago. Hoje mas ela vem do digital? Vem do digital. Ou muita você não indicação. Pode falar dele. Isso com toda certeza. Não posso falar, mas eu falando assim, é que eu acho que ele tá mais. Eu não sei, eu tenho esse sentimento. Talvez eu sempre fui um pouco avessa à rede social, né? Você é tímida? Não sou tímida. Hoje eu acho que eu falo até muito bem. Eu não tenho. Uma vez você perguntou pra mim, você tem vergonha de aparecer? Não tenho. Mas é que eu acho que. É isso que eu te falei, esse negócio de. Não é hack que fala, né? Tem muito, de ficar fazendo aquela chamada. Tem uma coisa muito engessada. Aí você mostrar... tem que ir pôr terno. Nossa, tinha uma época que era a época do terninho. Todo profissional da área da saúde tinha que estar de terninho. Aí, você tem que ter uma bolsa da Louis Vuitton. E aí parece que uma coisa que viraliza, todo mundo vai fazer igual. Aí você tem que ter uma bolsa da Louis Vuitton. Você tem que mostrar ostentação. Aí ficou uma coisa muito chata. Eu acho que eu peguei ranço por isso. E por isso, porque os profissionais, tem muita gente que fala nas redes sociais e fala, tipo, sem ter conhecimento. Eu conheço gente que aprende no YouTube e vai atender. Profissional? Ninguém quer pagar curso. O curso não é barato, não. Meu Deus, mas isso é um perigo sem tamanho. Uma vez um profissional falou, mas no YouTube ensina. Então, é difícil, mas é mais um motivo. Não, eu vou te convencer, porque é mais um motivo para você falar sobre essa sua construção. É que a sensação que eu tenho, Gabi, até um desabafo, que a gente não é ouvido. Um desabafo para várias pessoas. Não, assim, mas eu já te falei isso várias vezes no consultório. Eu sinto que a gente que é bom não é... Né, gente, assim, né? Porque eu sou a melhor do mundo. Nem é isso, não. Nem sou tão... Mas é porque eu sinto que quem é bom hoje, tipo... não consegue se sobressair, entendeu? Assim, eu tenho a sensação de que tá tudo muito... Por mais que... Quanto mais conhecimento tem, parece que mais as pessoas estão vulneráveis, assim, sabe? Mas, numa coisa... É que a gente até falou disso já... A gente, não eu e você, mas foi pauta num outro episódio de podcast. Realmente, o ruído, ele é muito grande. A gente tá numa era digital e, assim, não tem pra onde você correr... Tudo que a gente faz, a gente olha no celular, a gente procura no celular. Quando você tem a clareza da sua mensagem e de com quem você está falando, esse ruído, ele acaba sendo deixado de lado, sabe? Porque você pode ser boa, mas você não vai ser boa para todo mundo, concorda? Sim, hoje eu já entendi isso. E assim, por N motivos, assim como eu também não vou, e a fulana e a ciclana, porque a gente não é pra todo mundo. E às vezes você se identifica com outro profissional, não comigo. Exatamente. Não é questão só de, ela é boa, ela é ruim. Não, mas é de, essa aqui eu me identifico mais, essa outra não. Então, quando a gente tem clareza de quem que é esse nosso perfil ideal de cliente, por exemplo, né? Eu quero agora me comunicar com pacientes que também são mães. Pacientes que... É só um exemplo, tá? Sim. Que fazem uso da caneta emagrecedora. E você vai nichando essa comunicação, fica muito mais fluido e mais fácil de você falar, porque aí o barulho todo não te atrapalha, né? Porque aí tem comunicação para todo mundo. Tem o que vai exagerar, tem o que vai falar do YouTube, tem o que vai falar besteira. Isso é na minha área, na tua área. Eu acho que o mercado tá mudando na questão da estratégia mesmo, como você se posicionar.
Porque isso até o ano passado, o que eu recebia aqui, que você tinha que ser assim, você tinha que falar assado, você tinha... E aí eu não combinava com isso. Porque você tinha que encaixar numa coisa. Eu não poderia ser a Gabriela. Uhum. Eu tinha que ser... Eu falo que tem profissionais que hoje eu sei, que se tornam um personagem e tem que assumir aquilo. Então, tipo assim, a pessoa não pode ir com outra roupa no mercado porque ela tem uma identidade visual que ela tem que vestir a camisa e sustentar. E eu não... eu acho que pessoas se comunicam com pessoas. E acho que, assim, claro, né? Um consultório eu vou estar mais arrumada, tal. Mas eu acho que a gente tem que ser de verdade, entendeu? Então, só que pra mim, às vezes, é difícil eu conseguir transmitir isso. Só que eu tô sentindo que hoje tem profissionais no mercado que estão querendo trabalhar mais estratégia em cima do que você é. Não do que o mercado, entre aspas, pede. Então, hoje eu consigo respirar um pouco mais aliviada. Mas eu dei até uma preguiça do Instagram uma época por causa disso, porque eu falava, cara, vou ter que, tipo, é como se você É porque montaram né? porque montaram um estereótipo de quem trabalha com estética ou de quem trabalha com o bumbum, que é o que a gente tá conversando, e você nunca se conectou com isso. Não, é que você tem que estar com a harmonização facial, mas eu não acredito nisso. Então, pra mim, essa é uma conversa eu que... assim, mas, você tem que pôr boca, porque você tem que ficar mais... Mas Sim. eu não quero pôr boca. Não, eu também não acredito nisso. E em relação a tudo. Aí, tipo, em relação a você tem tentar... um exemplo, tem que pôr cílios, mas eu não quero pôr cílios, né? Entendeu? Assim, então, assim, era como se você tivesse... que construir um personagem. Então você tem que... Eu falava, ou eu construo o personagem ou eu vou ficar onde eu tô. E aí eu... Você ficou onde você tava. Mas agora que você tem essa quantidade de conhecimento... segue o teu caminho e o teu coração, porque... Mas é que eu acho que eu acho, porque eu não trabalho na área, mas eu acho difícil colocar isso, sabe? É muito louco, é uma dificuldade muito grande. Mas talvez você ainda fique presa naquele inimigo chamado julgamento, medo e... porque os reis do marketing hoje, eles, né, vendem. Eu falo que se a gente fosse seguir tudo, a gente... fica louca, né? Não, mas assim, hoje ganhar dinheiro é tão fácil, né? Eu falo, mas... Não é. Não. Eles vendem essa ideia, né? Aí você fala, nossa, então seria muito fácil, todo mundo estaria rico, né? E assim, Gabi, mostrar para sua potencial cliente o porquê contratar você, qual que é o teu diferencial para resolver aquela questão dela. Então, quando eu falo que é mais fácil você falar com um público específico, é só porque a comunicação fica melhor, né? Não tem como, você não vai... por exemplo, eu não uso caneta emagrecedora. Nunca usei. Eu adoro fazer atividade física, mas claramente eu não sou a pessoa da maromba. Nunca terei um bumbum maromba, a não ser que, sei lá, eu viva para isso. Por que eu contrataria o seu serviço, entende? Eu me conectaria muito mais com uma pessoa, o meu jeito, como você, do que com uma pessoa toda harmonizada, que nem você falou, dos cílios, disso, daquilo, porque também não combina comigo, não é a minha cara. Tanto que eu trago um público mais velho. Porque é mesmo? É muito difícil eu ia te perguntar isso. Menina novinha, porque por mais que eu tenha uma aparência mais jovem, né, do que a da minha idade, as pessoas acham que eu sou mais nova, mas como eu não tenho muita coisa, eu não sou muito, entre aspas, eu brinco, mexida, a pessoa se identifica, ela fala, eu não quero ficar artificial, então eu vou na Gabriela. Por isso que eu falo que eu tenho demanda ainda de facial, porque as pessoas hoje tá mudando muito o mercado, mas as pessoas querem naturalidade. Elas não querem mais... artificialidade, né? Faz todo sentido. Mas olha, tem solução. Tem solução. E você é muito autêntica. Você é muito profissional e muito autêntica. Mostra isso para as pessoas. Eu espero que agora, nesse vídeo aqui, as pessoas vejam essa nova não, mas essa face da Gabi que você... Eu acho que você mais conta pra você a história de que é difícil do que propriamente é difícil, porque você é super fluida pra falar, pra contar as suas histórias. Essa questão de ter muitos anos no mercado e como igual você falou, pôs a mão na massa, eu acho que você aprende de um jeito, é igual o idoso hoje, pra ele entender o mundo de hoje. Na minha cabeça, eu criei, né... Você sabe muito. E aquilo funcionava. Então, hoje, eu entendi que eu tenho que... criar um novo modelo, é basicamente isso. A gente acaba se acostumando, né? Só que, assim, é muito ruim, porque eu fiz várias mentorias. E as pessoas querem... que eu sou uma pessoa que eu sou muito autêntica. Então, pra mim, impor uma coisa e ser uma...
eu brinco com minha mãe que eu não sou atriz da Globo, eu não sou boa E nessas mentorias você tinha que não ser a Gabi. Ou virar tipo, uma versão de Gabi. Eu falava, mas eu não vou fazer isso. Tipo assim, uma vez a moça falou pra mim, não, pra você ter mais clientes, você tem que selecionar uns clientes VIP e mandar flores pra eles em casa. Não é de mim. Pois é. As pessoas vão até estranhar. Claro, você precisa eu acho encontrar uma maneira de fazer, agradar esse mandar cliente, essa flor, mas sem ser então, no assim, sentido da flor. E tipo assim, se não for assim, você não vai ganhar dinheiro. Então, assim, tudo era muito tipo, imposto, né, você diz. Então eu falo, é um mundo, até eu brinco, eu chego no final de semana, eu não quero nem olhar as redes sociais, porque você consome tanto durante a semana. Que daí você acaba ficando off na sua lá quietinha. E aí, às vezes, você olha assim, você fala, ai, não acredito que essa pessoa tá fazendo isso. Ah, já conheço essa história. Ai. Na sua opinião, você acha que isso tudo que você tá falando, que você sente da internet, atrapalha uma profissional boa de crescer? Eu acho que sim, mas no meu caso atrapalha mais, porque eu, querendo ou não, às vezes eu acho que tem que... Como eu escutei muito a narrativa que tem que ser daquele jeito, na minha cabeça tem que ser daquele jeito. E aí te bloqueia a fazer de outro jeito. Entendi. Porque eu penso, se eu fizer tão assim, ninguém vai querer ver. Mas você já tentou? Ai, eu já tentei, mas eu sou muito inconsistente. Eu peço até desculpa pros meus seguidores, mas eu apareço, aí tem hora que eu não tô vendo. Mas aí temos um problema de comunicação, dona Gabriela. Então, tipo assim... Eu acho que eu falo que eu tenho... Ai, como fala quando você tem... Déficit? Bloqueio criativo. Então, eu acho que às vezes eu falo, nossa, vou falar disso de novo, mas não necessariamente todo mundo ouviu. Eu tenho que repetir. E você tem muita história, muita coisa pra falar. Eu preciso de alguém... Prazer, Gabriela. É organização de mensagem. O que falar, como falar, pra quem falar... Porque aí, o Bumbum, por exemplo, você mesma falou, você fala com pessoas diferentes, né? Aqui usou a caneta, a outra aqui é flácida. Então, para cada uma delas, você vai falar da mesma coisa, mas você não vai falar do mesmo jeito, né? Ô, Gabi, o que você diria para quem tá começando nessa área estética, para quem vê vocês que são profissionais... O pessoal vai rir. mais antigas no mercado, e para que ela não passe, não pense... Não viva muitas coisas ruins que você viveu. Qual dica você daria? Eu brinco, toda vez que eu converso com alguém de mentoria, de marketing, eu falo que pra quem tá começando é um pouco mais fácil hoje, porque você tem muitas ferramentas, né? Aí você vai ter que saber selecionar as melhores ferramentas, né? Mas hoje você tem muito conteúdo, né? Hoje você até tem profissionais que dão muitas dicas no Instagram, né? Eu falo muito Instagram porque é o que eu consumo mais. Mas aí é um pouco mais fácil. Claro que tem essa questão de se posicionar no mercado, enfim. Mas eu acho que eu sou muito coração, né? Eu acho que você tem que ser você. Na minha cabeça hoje, eu me comparava muito a outros profissionais. Eu achava que... eu falo que eu tenho um grande defeito, que eu nunca acho que eu sou boa o suficiente. Eu sempre quero fazer alguma coisa pra melhorar. Então, eu acho que a gente tem que não ter medo. Eu era muito medrosa quando eu comecei. Até porque era um mercado muito novo também, muito desconhecido, né? Mas hoje eu acho que as pessoas têm que, assim, se profissionalizar, estudar mais e aproveitar essas... eu falei criticando que tem muita opção, mas eu acho que isso ajuda muito. Porque na minha época você não sabia como lidar com finanças, né? É questão até de precificar. Hoje você tem muitas ferramentas que vão te ajudar. Então eu percebo que não é generalizando, mas a grande maioria que começa hoje se dá muito melhor do que as que estão há muito tempo no mercado, em curto prazo de tempo. Por quê? Porque ela tem muitas ferramentas, então é muito mais fácil para ela. Hoje ela já sabe organizar uma clínica. Por isso que eu demorei tanto para montar uma clínica, porque na minha cabeça antes não era tão simples. Hoje, tem profissional que com muito menos tempo acaba montando uma clínica de estética porque tem mais ferramentas para poder executar. E pra gente finalizar, essa sua nova fase na clínica, como tá sendo a sua experiência agora com um lugar só seu? Ai, é maravilhosa, assim, porque foi a clínica que eu idealizei, né? Ela saiu... Do jeitinho. Eu falo que ela saiu melhor do que eu gostaria. Teve vários ajustes. BOs, né? Várias...
projetos que eu falava, não é minha cara. E aí eu montei a clínica que é minha cara. Eu falo que eu entro lá todo dia, eu tenho certeza daquilo. Que você fez a melhor escolha. E todo mundo elogia muito, até quem vê pelas redes sociais só, fala, nossa, que clínica linda, parabéns. E cada detalhe lá foi muito pensado. Eu sou essa pessoa, né? Tudo pra mim tem uma história, né? Então, a xícara foi feita, eu quis fazer totalmente diferente do que tem no mercado. É uma experiência mesmo. Eu fiz um... Tá vendo? É a sua maneira de dar o buquê de flores que você falou. Aí tem a parede, que tem a cor que eu queria que seja, né, a minha marca. Aí tem um quadro que eu quis que fosse daquele jeito. Então, lá... Assim, é o seu sonho realizado, né? É o meu sonho realizado. Eu falo que melhor impossível. Porque quando você faz o projeto, você fala, não vai ficar parecido, mas né? ficou assim... melhor, fidedigno. Eu consegui... Ficou melhor. Que legal, muito sucesso. Então, pro pessoal que tá assistindo a gente, quem quiser saber não só de bumbum, mas principalmente de bumbum, procure a Gabi, que o arroba tá aqui na tela. Ela com certeza vai fazer uma baita de uma avaliação e você ainda vai passar pela experiência de conhecer a clínica dela, porque eu já conheço e realmente ela é muito, muito, muito bonita. Obrigada. Parabéns por isso, viu? Obrigada. Gabi, pra gente finalizar, quem é a Gabi por trás da imagem? Uma menina doce que gosta de escutar, escuto muito. Eu acho que eu consigo... o meu diferencial, como eu já falei aqui, é olhar para o outro. Eu acho que, claro, né, como eu falei, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, a gente não é uma ONG, mas eu olho muito para o ser humano. Então, assim, eu falo uma coisa e é muito verdade. Eu atendo o meu paciente como eu gostaria de ser atendida. Então, acho que esse é o meu diferencial, que hoje em dia as pessoas não têm esse olhar. Então, tudo que eu faço para vocês, se você for lá, é o que eu gostaria de receber se eu fosse em algum lugar. Que legal. Parabéns. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite.